Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 28 de março de 2023, nós estamos recebendo a companheira Rosana Paixão, da Associação Espírita Paulo de Tarso, da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. A Rosana vai conversar conosco sobre o tema Alguém Me Tocou. Seja muito bem-vinda, Rosana, receba nossa gratidão pela sua disponibilidade. A companheira Marisol vai fazer a leitura da página inicial, seguido da prece. Isso de novo. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva. O tema da leitura é Acordar e Erguer-se. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Em Paulo. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira, na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Vamos então, fechando os nossos olhos, respirando fundo, elevando os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para que possamos nos conectar com os mentores da nossa casa espírita, com a nossa mentora Meimei, com os nossos mentores particulares, para que eles possam nos ajudar a elevar ainda mais as nossas vibrações, para irmos de encontro ao nosso Mestre Jesus. Que o nosso Mestre possa abençoar o nosso encontro dessa noite e que possamos encher os nossos corações de muita paz, de muita força, de muita coragem para continuarmos a nossa jornada seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Agora com você, Rosana. Obrigada. Boa noite a todos. Muito agradecida pelo convite e rogo ao Mestre Jesus que nos inspire, que nos dê a paz necessária aos nossos corações, que a espiritualidade amiga possa, através de nós, tocar os corações que hoje estão aqui unidos em busca de muita paz e de muita luz. Hoje nós temos o desafio de, em 30 minutos, falarmos sobre a saga de uma mulher extraordinária. E é muito propício
que esse acontecimento se dê justamente neste mês de março, que é um mês dedicado à mulher, quando se comemora no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Nós falávamos a respeito da saga de uma mulher extraordinária, cuja história, cuja passagem nos contam 3 evangelistas, Mateus, Lucas e o evangelista Marcos. Nós vamos rapidamente fazer a leitura do texto evangélico de Marcos, que é o que está mais, ele é bem resumido por causa do tempo, mas não perde em qualidade. Então, diz Marcos o seguinte: ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e pergunta quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre deste mal. Esta passagem está em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Primeiramente, apenas para a gente contextualizar, quando esses fatos aconteceram, nós daremos uma breve notícia para os ouvintes, os assistentes, dizendo que esse fato aconteceu quando Jesus voltou da comunidade de Gadara, aquela comunidade onde ele expulsou, onde ele fez sair de um possesso uma grande quantidade de espíritos inferiores, que ela própria se denominou legião. Então, ele voltava, ele estava na margem contrária do lago de Genezaré, e aí ele volta. Ele volta e uma multidão o esperava. E se comprimia para vê-lo, querendo falar com ele, como eram os acontecimentos que se ligavam a Jesus. Jesus, então, para um pouco, porque um homem chamado Jairo havia lhe chamado a atenção para que ele fosse até a sua casa, porque, segundo Jairo, a sua filha estava muito doente e corria risco de morte. E Jairo queria que Jesus a curasse. Jesus, então, deu uma pequena parada para conversar com Jairo, e aí, então, neste momento, foi que ele sentiu aquele toque. E aí ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos, então, dizem: como que nós vamos saber a quantas pessoas aqui? Mas quem o havia tocado era uma mulher sem nome, uma mulher como muitas do Evangelho, a quem
naquela época não se atribuía o nome, por quê? Porque as mulheres naquela época não tinham importância nenhuma para a cultura judaica. Então, aquela era mais uma mulher, e com um agravante. Era uma mulher enferma, uma mulher que padecia há 12 anos de uma doença terrível, que era um fluxo de sangue contínuo, que ela não conseguia se livrar. Embora já tivesse procurado todos os meios, os médicos, aqueles famosos curadores e tantas outras técnicas, mas ela continuava doente, o fluxo não estancava e ela continuava perdendo a vitalidade. Naquele momento, ela toca as vestes de Jesus porque ela não tinha mais opção e ela se determinou a não desistir. E é uma das lições desta passagem, é que nós não podemos desistir de nos curar. E aquela mulher não desistiu. Não desistiu porque ela tinha fé. Ora, a cultura judaica dizia que uma mulher, quando estava menstruada, ela teria que ficar 7 dias isolada. E considerava-se ainda impuro todo aquele em quem ela tocasse. Então, aquela mulher não ficava isolada somente nos 7 dias do fluxo mensal, mas durante todos aqueles anos, e com aquela agravante de não poder tocar em ninguém, o que a pessoa automaticamente seria considerada impura, e aí teria que se submeter a um ritual bastante rigoroso para aquela época. Em Levítico, nós temos essa notícia de que a mulher, quando naquela época, estaria separada do convívio. É o Levítico 15, 19 a 25. Pois bem, aquela mulher, então, foi naquele momento em que ela tocou o manto, as bordas, as franjas do manto de Jesus, ela se sentiu curada. O sangue, o fluxo de sangue estancou imediatamente. E Jesus, então, pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu um poder. Outras traduções, de mim saiu virtude, ou seja, saiu uma energia, saiu uma bondade, saiu um poder suficiente para curar aquela mulher. Então, o nosso desafio é entender como isso se processou. E hoje nós temos certeza, através das lições da doutrina espírita, que ali aconteceu um fato extraordinário. Porém, não se trata de um milagre, como algumas religiões colocam. Por quê? Porque a doutrina espírita nos esclarece de forma coerente, de forma lógica, como esses fenômenos acontecem, aconteciam e sempre irão acontecer, principalmente aqueles envolvendo o Mestre Jesus. Então, nós vimos em Kardec que ele desmistifica essa noção de que Deus escolheria certas pessoas para curar, para produzir nelas milagres. E coloca os milagres como sendo apenas o desconhecimento de leis que existem na natureza, mas que muitas vezes não são as leis que nós estamos estudando ou que já conhecemos, mas são leis ainda desconhecidas para nós.
Então, tudo aquilo, Kardec diz, que não pode ser explicado pelas leis naturais, pode ser interpretado como fato extraordinário. E até pouco tempo, até 1857, 58, ou antes um pouco, eram, sim, considerados milagres. Mas Deus não revoga suas leis. Deus não derroga as suas leis porque elas são perfeitas e absolutas. Mas Deus possibilita, através dos mecanismos das leis, que nós não conhecemos todas ainda, a produzir fatos extraordinários, como esse que aconteceu com a mulher. Diz Kardec, na Gênese, que o fluido universal, e nós temos, né, nessa questão do entendimento do fluido universal e do perispírito, é que nós vamos compreender e que a doutrina vai aprofundar e vai nos explicar. Aqui a gente vai dar apenas uma passagem, dado ao nosso tempo, mas Kardec nos diz que o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações deles. Ou seja, nós temos um perispírito, quer dizer, nós temos como se fosse uma réplica do nosso corpo e que une o nosso corpo físico ao nosso espírito. E ele continua dizendo, pela identidade da sua natureza, esse fluido, que é o fluido cósmico, que é o fluido cósmico universal, onde todos nós e todas as coisas estamos mergulhados, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. E esclarece ele que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã, ou seja, doente, por uma molécula sã. Então, através do fluido que age sobre o perispírito, é possível que se promova num corpo deteriorado uma cura através da substituição de moléculas doentias por moléculas saudáveis. E continua, pois, Kardec dizendo que a cura, o poder curativo, está na razão direta da pureza daquela substância inoculada. Mas também, diz ele, ressaltando, que depende da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Ou seja, a vontade do agente que está necessitando ou que quer se curar depende e muito para que essas moléculas, que esse fluido, que essas energias possam agir sobre esse fluido, para que esse fluido possa agir sobre o perispírito e o perispírito deixar, então, fluir para o corpo físico a transformação daquelas moléculas. Ele diz ainda que depende das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, os fluidos que estão emanando de fontes impuras, ou seja, de uma vontade que não seja pura, que não seja visando o bem, agem ao contrário, como medicamentos alterados.
Kardec prossegue analisando, dizendo que Jesus operou todas aquelas curas motivado pela grandiosidade do seu espírito, porque Jesus conhecia e dominava todas as leis. Então, Jesus dominava as energias, ele tinha condições morais, dado a elevação do seu espírito, dado a ser o espírito mais puro que nós conhecemos na Terra, ele então tinha a capacidade de produzir através da sua energia tão quintessenciada, tão qualificada, ele tinha a condição de poder alterar a psicosfera, alterar através desse movimento fluídico a situação de determinadas pessoas. Mas não dependia só da ação dele, dependia também, muitas vezes, da ação da pessoa. Jesus não tinha, como Kardec bem ressalta, uma simples ideia de aparecer, de se mostrar. Não, ele fazia tudo aquilo para demonstrar o poder do Pai, o poder de Deus, que ele, naquele momento, representava para todos nós. Kardec diz ainda que, nesse caso da mulher que sangrava, o efeito nela não foi produzido por nenhum ato de vontade de Jesus. Não houve magnetização, não houve aquela imposição de mãos. Bastou a irradiação normal, a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Então, é como se fosse uma tomada. Vejam bem, a mulher com a vontade possante, a vontade operante, a fé inabalável, aquela fé da qual ela não se descuidou um momento, ela não duvidou, ela não teve medo. Então, quando ela toca a veste de Jesus, é como ali ligar-se à tomada e a energia elétrica passasse. No caso, não era energia elétrica, é claro, é só um exemplo, mas dá para a gente ter a ideia. Então, ela liga e se cura, demonstrando a imensa fé, coragem que aquela mulher teve. Entretanto, nós sabemos que toda cura e toda doença depende muitas vezes da falta de ligação que aquele ser está tendo e ocasionou aquela doença, aquela moléstia, aquele incômodo. No livro O Consolador, há uma pergunta que Chico Xavier faz a Emmanuel na questão 135, perguntando para ele o seguinte: se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é todo bondade, por que quem criou o mal? E aí Emmanuel responde que o determinismo divino é uma lei, mas que os homens, confiando neles próprios, saem dessa questão de se submeterem às leis divinas e causam neles próprios toda esta série de desequilíbrios. E aí ele diz: eis o mal. Isso é que é o mal. É quando o homem violenta as leis divinas. E aí ele então continua nos explicando: urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Ou seja, quando nós desvinculamos das leis divinas, quando nós violentamos a lei divina, nós precisamos do resgate. Que resgate é esse? É o resgate de voltar à ligação com Deus,
naquele caso, justamente isso aconteceu. Aconteceu e aquela mulher que estava se desligada naquele momento, ela então, ao tocar a veste de Jesus, ela novamente se liga ao bem, à bondade, se liga a Deus. Então, operou-se nela, Jesus operou naquela mulher a cura em 3 níveis. No nível físico, que ela ficou curada, o sangue foi estancado, a cura emocional, porque Jesus a acolheu, ele não desprezou, ele não a questionou, ele nem sequer perguntou o nome dela, mas a chamou de filha e disse: tem bom ânimo. E promoveu nela também a cura espiritual. Por quê? Porque fez com que aquele ato dela se transformasse na ligação que ela certamente havia perdido. Então, nós lembramos aqui, já caminhando para o final, nos faltam poucos minutinhos, para uma história que nos narra o livro Primícias do Reino, que é de Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, onde ela nos conta a história, a escritora nos conta a história dessa mulher que foi procurar Jesus, encontrou a cura e aí ela não se deteve. A vida dela se transformou. Por quê? Porque ela entendeu que ela devia agradecer a Deus, que ela devia agradecer ao Mestre, que ela teria que desempenhar e que dedicar a sua vida a fazer e a promover o bem. E assim ela fez. E essa mulher sem nome, sem reconhecimento, uma mulher anônima, passou a seguir o Mestre e o seguiu até o dia em que ele foi crucificado. Naquela dor, naquele sofrimento, ela acompanhando Maria, acompanhando aquelas outras mulheres, muitas também cujos nomes não são citados. Ela, então, desesperada, quando ela viu Jesus cair no chão, todo ensanguentado, todo machucado, lesionado, ela rompe aquele cerco, ultrapassa a soldadesca, chega até Jesus na sua frente, tira do seu próprio corpo, do seu bolso, uma toalha de linho branca. E ali ela envolve o rosto do Mestre querido. E chora de amor, de gratidão, de desespero. Chora pelo Mestre. Quando ela retira aquela toalha e ela é retirada de ali com força por aqueles soldados, ela verifica e mostra que o rosto de Jesus está impresso naquele pano branco. Muitas vezes, nós que já fomos católicos, a gente via nas procissões, eu me lembro muito bem, quando eu ia às procissões da Semana Santa, que havia uma cantora com um pano e ela ia desenrolando aquele pano e cantando uma música tristíssima que falava do sofrimento e da paixão do Mestre. Ora, nos diz o Espírito Amélia Rodrigues que esta mulher, sim, tinha nome e que ela se chamava Serápia. Diz a escritora, diz o Espírito iluminado, que Serápia depois passou a ser chamada Verônica, e foi aí que ela ficou conhecida na tradição religiosa. Mas também ela se chamava Berenice. Então, nos revela essa grandiosidade desta mulher, esta gratidão, essa fé, essa força, essa coragem, essa determinação
de sair de onde ela não tinha sequer nome, para se transformar numa benfeitora, na mulher que enxugou o rosto, o sangue e as lágrimas do mestre amigo. Então, que nós todos hoje possamos aceitar o convite desta mulher extraordinária e também reatar os nossos laços com o divino, com o sagrado, com Deus. É dessa forma que, ao trazermos o Mestre, ao trazermos o Evangelho para dentro de nós, nós iremos nos curar de todas as nossas enfermidades físicas, morais, psicológicas e todas as demais, espirituais. É dessa forma, é voltando à ligação com Deus, que é nosso Pai, é que nós vamos conseguir essa transformação. Por isso é que, já finalizando a nossa singela exposição da noite, nós queremos lembrar aqui de uma obra de um escritor brasileiro, ele é juiz de direito, paulista, e ele tem um livro também que se chama Alguém Me Tocou. E esse livro me inspirou a dar a essas reflexões esse nome. E ele, então, nos diz, lá no seu livro, que chama O Médico Jesus, ele nos diz o seguinte: toda cura é sempre uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraríamos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, estes remédios estão à nossa disposição. E nos pergunta o escritor querido, espírita, orador, muito querido aqui no Brasil: quando nos decidiremos? Cada um tem o seu livre-arbítrio para tal. Hoje, nós fazemos essa pergunta: quando decidiremos a ter a força, a coragem, a determinação desta mulher chamada Hemoísa? Não importa o seu nome, mas importa o seu papel e o exemplo que ela nos legou. Então, eu agradeço e rogo a Jesus que nos dê as virtudes desta mulher tão extraordinária, para que nós possamos caminhar nas nossas vidas, assim, com serenidade, com confiança e com fé inabalável. Muito obrigada a todos, que Deus seja louvado. Obrigada, Rosana. Você pode fazer a nossa prece final? Com certeza. Obrigada. Então, olhando para dentro de nós mesmos, com o coração plenificado de alegria, totalmente entregues a essa psicosfera de luz que nos envolve. Nós queremos te agradecer, Jesus, por esses momentos de partilha, por esses momentos em que estamos compreendendo quão grande, quão maravilhosa é a tua vontade, querido Mestre, de nos acolher, de nos amparar, de nos orientar, de nos dar forças para que nós possamos caminhar pela senda da vida com tranquilidade, com fé, com força, com coragem. Esta coragem que norteou os passos desta mulher tão sofrida, mas que nos legou um exemplo tão maravilhoso. Ó Divino Mestre,
ampara-nos em todos os momentos da nossa vida. Fazei com que as nossas atitudes sejam atitudes voltadas para o bem e promover dentro de nós a vontade de novamente voltarmos à ligação mais profunda e cada vez mais profunda com o nosso Pai e com as energias de luz. Muito obrigada, Jesus, que nós possamos estar na tua paz, hoje e para sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor.